Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao módulo 3 da nossa disciplina. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estruturas de SGBDs relacionais, que são elas os índices, e como que a gente faz para processar transações e realizar o controle de concorrência. Nesse módulo, o nosso objetivo é compreender os princípios de armazenamento e acesso aos dados em SGBDs relacionais. Vamos lá. A primeira estrutura que a gente precisa comentar são os índices. E a estrutura do índice é uma coisa muito simples. Vamos pensar o seguinte: eu quero buscar itens de um banco de dados com performance, né? Então, de uma forma eficiente. Como que a gente faria para fazer uma busca de informação em um livro? Eu pego o livro e vou na página de índice, onde tem o título, né, os títulos e as páginas, eu encontro o título que eu quero, vou até a página e daí eu encontro a informação que eu quero naquela página específica. Então, o índice de um livro, ele te ajuda a buscar uma informação em um conjunto de informações de uma forma mais eficiente. A ideia que está por trás do índice ordenado, ele é bastante semelhante a essa. Então, eu crio ali no meu banco de dados uma estrutura de índice, e essa estrutura de índice vai me ajudar a fazer uma busca eficiente ali nos dados do meu banco de dados. Um índice, ele recupera os registros de forma rápida por meio de uma chave de pesquisa. E o que seria essa chave de pesquisa? Seria qualquer subconjunto de campos, ou seja, de atributos dessa relação, dessa tabela. E a chave de pesquisa, ela não necessariamente precisa ser a chave primária da minha relação. Um exemplo aqui de índice, olha só. Aqui eu tenho o meu arquivo de dados. Quando eu guardo os dados no meu banco de dados, em geral, o banco de dados ele vai guardar a tabela, né, a minha relação, no disco. Então, nele eu vou ter a tabela, que é uma lista, um conjunto de tuplas, e eu vou guardar ali no disco. E aí, sempre que eu for fazer uma requisição, uma busca no meu banco de dados, o SGBD ele vai no disco, vai pegar aquele conjunto de dados e vai me mostrar. Claro que existem subestruturas ali no meio do caminho que me ajudam a ter um pouco mais de eficiência além dos índices, que são elas cache, né? Eu posso carregar um conjunto de dados para o cache, um buffer, e consultar ali direto no cache. Mas vamos ignorar essa estrutura de cache e buffer e vamos pensar só que eu tenho ali um conjunto de dados que estão no disco e eu preciso criar um índice que vai referenciar esse conjunto de dados. Então, o índice, na estrutura do meu banco de dados, ele é um arquivinho próprio. Ele é uma entrada de dados própria que possui uma chave de busca e um ponteiro que vai apontar para o registro de dado. Tá? Lembrando que esse ponteiro não é um ponteiro físico, não é algo que aponta, é um endereço de memória que vai me ajudar a identificar aonde está aquele dado que eu estou referenciando. Então, por que o índice ele é eficiente? Porque eu vou consultar na minha estrutura de dados. Agora, em vez de carregar o arquivo inteiro de dados e buscar em cima dele, eu vou carregar apenas o arquivo de índice, vou fazer uma consulta no meu índice, a partir quando eu encontrar a entrada no arquivo de índice, eu vou pegar esse endereço de memória e vou consultar aqui o item de dado que eu estou procurando, tá? Por isso ele é tão eficiente, porque agora, em vez de consultar direto numa estrutura ou carregar ela inteira, eu crio uma estrutura à parte, que é uma entrada no arquivo de índice, e busco exatamente nessa estrutura. Do ponto de vista do SQL, existem basicamente duas formas da gente declarar um índice. A primeira delas é implicitamente. Como que funciona essa parte implícita? Sempre que eu criar uma tabela e definir a sua chave primária, a chave primária, necessariamente, ela já tem um índice. Então, ao definir a chave primária na tabela, o comando SQL de primary key já me diz que aquele atributo, que é uma chave primária, ele vai ter ali uma estrutura de índice por trás dele. Quando eu criar uma chave candidata também, né? Como que funciona a chave candidata no SQL? Quando eu definir aquele atributo naquela tabela como unique, ou seja, ele nunca se repete.
então uma chave candidata também vai ter ali sua estrutura de índice atrelado a ela. A definição do índice de forma explícita, ela pode acontecer quando eu utilizar o comando create index. Então, aqui, ao realizar o comando create index do SQL, eu estou definindo um índice para um atributo, um conjunto de atributos, explicitamente. Então, para qualquer outro atributo que não é uma chave primária ou uma chave candidata, eu posso ainda definir uma estrutura de índice própria. Aí, pessoal, junto com essa questão de definição de índice, assim como tudo que a gente faz no SQL, eu ainda posso remover, né, apagar o índice e assim por diante. Ainda nesse módulo, a gente vai ver como que eu posso organizar os arquivos de índice, ou seja, eles podem ser um heap, eles podem ser organizados de forma sequencial, eles podem ser um hash. O índice ele pode ser ainda um índice de único nível ou ele pode ser multiníveis. O que seriam os índices multiníveis? Um índice baseado em árvore binária, por exemplo, uma árvore B. Então, são índices que têm vários níveis ali de busca. Vejam, eu tenho vários algoritmos, tá? Eu tenho algoritmo de hash, eu tenho algoritmo de árvore, né? De como fazer a varredura em árvores. Então, a depender dessas estruturas, eu tenho melhor ou pior performance ali na minha busca de índices. Tenho ainda os tipos de índice hash, os índices bitmap, e no final dessa disciplina a gente vai acabar discutindo ali algumas vantagens e desvantagens da utilização de índices. Na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o processamento de transação e o controle de concorrência. O processamento de transação no SGBD, ele é fundamental. Por quê? Porque sempre que você faz uma operação no SGBD, você vai estar lendo ou escrevendo dados no disco, certo? Então, se eu estou definindo um novo dado, eu estou utilizando o command insert para definir, mas eu posso consultar e eu posso apagar e eu posso fazer isso de forma simultânea. Como o SGBD ele permite o acesso multiusuário, ou seja, vários usuários ao mesmo tempo, esses vários usuários podem fazer operações em mesmos itens de dados simultaneamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a transferência de valores entre contas correntes do ponto de vista do cliente, tá? Num sistema bancário. Então, ao fazer a transferência de uma conta corrente, eu tiro o dinheiro de uma conta, da conta A, e coloco o dinheiro na conta B. Então, embora eu faça a escrita em dois objetos diferentes, conta A e conta B, isso tem que acontecer em uma única transação. Porque vamos supor que ao retirar o dinheiro da conta A, dá um erro no meu banco de dados. Se forem transações distintas, ele vai tirar o da conta A, vai dar o erro, ele não vai conseguir tirar, e ele vai incluir o da conta B. O que significa que a conta A vai permanecer com o valor que deveria ter sido transferido para a conta B, e a conta B vai ter um valor a mais. Então, essa transferência financeira entre duas contas precisaria estar em uma mesma transação, porque se acontece uma falha no meio do caminho, a operação inteira ela é desfeita, e aí o seu dado não fica inconsistente, certo? Então, o processamento de transações, ele foi feito, ele é um módulo da SGBD que cuida para que acessos múltiplos de muitos usuários ou vários acessos ao mesmo item de dados sejam sempre feitos de forma consistente. E dessa forma foram definidos para os SGBDs relacionais a propriedade ACID, que são 4 propriedades ali de uma transação que vão garantir que esse controle de transação seja feito corretamente. Quais são elas? A, de atomicidade, C, de consistência, I, de isolamento e D, de durabilidade ou permanência. Vamos ver o que está por trás de cada uma dessas propriedades. Lembrando que ACID ou ACID são propriedades de transações para SGBDs relacionais. Bancos de dados relacionais têm obrigação de garantir essas propriedades. Se você for pensar em outros tipos de SGBDs, que a gente vai ver, por exemplo, no próximo módulo, os NoSQL, eles já não têm a obrigatoriedade de garantir o ACID, tá bom?
Primeira propriedade, atomicidade. A atomicidade, ela garante que cada transação é única, ou seja, ela é atômica. Ou ela acontece por inteiro, ou ela não acontece. Ou ela executa em sua totalidade, ou ela não executa. Ela nunca vai ser executada parcialmente. Então, vejam esse exemplo. Eu tenho aqui uma leitura de um item A, aí eu faço uma alteração nele e depois eu vou escrever esse item A, tá? Depois que eu escrevi, existe uma falha aqui. E essa falha, ela vai garantir que os próximos comandos não vão ser executados e ele vai desfazer essa escrita aqui. Por quê? Porque ou você faz a transação inteira ou você não faz nada, tá bom? Então, a atomicidade garante que esse dado aqui ele não vai ficar inconsistente. Que uma vez que falhou, que houve uma falha aqui no meio da transação, ela vai ser desfeita. Quem assegura a atomicidade da transação é o SGBD, mais especificamente o gerenciamento, o módulo, né, o componente de gerenciamento de transações no módulo de recuperação de falhas. A próxima propriedade é a consistência. A consistência ela garante que se o banco de dados for inicialmente consistente, a execução da transação só pode deixar o banco de dados ainda em um estado consistente. Então, essa consistência precisa ser garantida. E quem assegura que a transação mantenha a consistência do banco de dados é o programador. Então, o programador que estiver fazendo essa alteração na transação, ele precisa garantir ali que os itens vão permanecer consistentes. Terceira propriedade é o isolamento. O isolamento garante que a transação executada concorrentemente, ela é isolada uma das outras, de modo que cada uma tem a impressão de que nenhuma outra transação está sendo executada simultaneamente ou concorrentemente a ela. Então, embora eu tenha várias transações executando ao mesmo tempo, e isso pode acontecer com frequência em qualquer banco de dados, cada uma delas tem que ter a sensação de que está executando sozinha. E quem garante o isolamento é o SGBD no módulo de controle de concorrência. Vejam aqui o exemplo, olha só. A transação 1 está sendo executada em paralelo com a transação 2. Mas, embora ela acesse aqui ó, o mesmo item de dado, aqui está acessando o item A, aqui está lendo o item A, aqui está escrevendo em A, aqui está escrevendo em A. Então, existe aqui uma concorrência. Cada uma dessas transações, ela tem que se comportar como se ela fosse isolada da outra. Então, o SGBD, o módulo de controle de concorrência, precisa garantir isso aqui, que não há uma interferência de uma transação na outra. Essa é a propriedade de isolamento. E a última propriedade do acrônimo é a durabilidade. A durabilidade, ela garante que quando uma transação tiver sido confirmada, ou seja, committed, as atualizações dessa transação não são perdidas, mesmo que haja uma falha no sistema. Então, uma vez que o SGBD confirmou aquela transação, ela não pode ser desfeita, tá? Ela não pode ser perdida. Isso é responsabilidade do módulo de recuperação de falhas do SGBD. Então, uma vez que eu tenho SGBDs relacionais, e a gente ainda está falando sobre eles, todo SGBD relacional ele precisa garantir as propriedades do ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, eu tenho um banco de dados que eu tenho várias transações executando concorrentemente. E por que é importante eu realizar o controle de concorrência? Porque podem aparecer vários problemas ali. Né? Eu posso ter, por exemplo, o problema da atualização perdida. O que é esse problema da atualização perdida? Ele acontece quando eu tenho duas transações que acessam o mesmo item de banco de dados em operações intercaladas, podendo resultar em um item de banco de dados com valor incorreto. Olha só esse exemplo. Eu tenho aqui a transação 1 e a transação 2. Elas estão acontecendo concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? A transação 1 executa uma leitura do item X. Em seguida, ela altera o item X. Em seguida, ela escreve no banco de dados esse item que ela alterou.
Depois ela lê o item Y, altera o item Y e escreve no meu banco de dados. Lembrando que tanto o processamento de transações como o controle de concorrência, eles não se importam com essas operações intermediárias. A gente sempre olha para a leitura e escrita de dados no disco, tá bom? Bom, fizemos aqui T1. T2 vai ler o item X, que é um item que T1 leu. Vai alterar e vai escrever no item X, mas olha só o que acontece aqui. O item X, ele vai ter aqui um valor incorreto, porque a atualização, ela é perdida, ou ela é sobrescrita pela escrita de T1. Então, quando chegar aqui, T1 escrever em X, esse valor aqui, ele já não é o valor que T2 estava trabalhando. Ele vai ter aqui uma sobrescrita errada de um item X. Tá? Isso aqui é o problema da atualização perdida. E aí eu tenho vários outros problemas. Tem o problema da leitura suja, tem o problema da atualização temporária, tem vários problemas que o módulo de controle de concorrência da SGBD pode garantir aqui para mim. Tá? Por isso que o controle de concorrência ele é tão importante associado ao processamento de transações. Então, para organizar esse controle de concorrência, existem algumas teorias, né? Eu tenho aqui um plano de execução, isso aqui é um plano de execução, que se eu executar ele de forma serial, ou seja, um atrás do outro, eu garantiria que não existiria concorrência. Então, vamos supor que eu executo primeiro T1 e depois em série eu executo T2, né? Esse é o mundo perfeito. Ele é um mundo serial, né? Que eu conseguiria executar uma transação uma sequencial à outra. Mas aí a gente tira todo o aspecto de concorrência. E a concorrência, ela é benéfica, né? Porque com ela eu agilizo. Imagina se todas as operações de banco de dados forem sequenciais. Olha o tempo que eu ia demorar para processar uma única transação. E aí existem várias teorias que tentam olhar para esses planos de execução e torná-los serializáveis, ou seja, equivalentes a um plano serial. Só que essas teorias, na prática, elas são muito difíceis de testar, né? Se eu pegar um plano de execução e eu tentar testar se ele é ou não serializável, ou seja, equivalente a um plano serial, isso aí é basicamente impraticável na vida real. Então, a técnica que se usa na maioria dos SGBDs são um conjunto de regras que, se seguidos por toda transação individual, impostos por um subsistema de controle de concorrência, eles vão garantir a serialização dos planos de execução que estão participando ali da concorrência. Então, você usar a teoria da serialização para garantir schedules seriais é impraticável. O que a gente faz? A gente utiliza técnicas de bloqueio, né, de deadlock, bloqueio em duas fases, entre outras técnicas de bloqueio que vão fazer com que os planos de execução tenham comportamentos que garantem, de certa forma, essa serialização. Tá? E isso a gente vai ver detalhadamente ao estudar o controle de concorrência. Como funcionam essas técnicas de bloqueio, de deadlock. Com isso, nós atingimos ali o nosso objetivo de compreender os princípios de armazenamento e acesso aos dados e como esses dados funcionam ali em transações concorrentes. Lembrando que esse aspecto de processamento de transações são características de SGBDs relacionais. Até a próxima!